Olá, galera, tudo bem? Estamos na nossa reta final, nossa última semana de preparação para o Enem, então segue a gente mais do que nunca nessa última semana, aciona o sininho, fica ligado nas nossas notificações. Hoje, gente, a gente vai resolver uma questão que tem a ver com a temática da inclusão social. O Enem ele trabalha muito com essa ideia, né, de abordar questões relacionadas a gênero, questões relacionadas ao movimento negro. Essa questão especificamente é a questão 50 da prova azul do vestibular de 2018 e é uma questão interdisciplinar. Inclusive, isso é também uma outra característica do próprio vestibular do Enem. Exatamente por isso que a gente fala que a prova de humanas é a prova de ciências humanas, porque essa prova ela é conectada, né? Então, por exemplo, essa questão a gente poderia fazer aí um link com outras áreas das ciências humanas, como é o caso da própria sociologia. No âmbito da história, como é que a gente pode resolver essa questão? Essa questão ela tem relação direta com o que estava acontecendo nos Estados Unidos na década de 50 e principalmente na década de 60. E tem a ver especificamente com o movimento negro, com o crescimento do movimento negro em torno da luta pelos direitos civis. Na verdade, esse movimento negro ele já é bem anterior à década de 50 e à década de 60. A gente já tem um processo de resistência da população de cor norte-americana às leis segregacionistas que foram instaladas no sul dos Estados Unidos desde o século XIX. Essas leis segregacionistas é o que a gente chama de leis Jim Crow. Essas leis Jim Crow, elas determinaram uma separação completa em relação à população branca da população de cor. Eu estou me referindo à população de cor porque não eram apenas os negros que eram afetados por essa lei Jim Crow. Os mestiços também eram, assim como, por exemplo, etnias de outras regiões, né, como é o caso dos próprios mexicanos. E essas leis, especificamente, elas vão vigorar dentro dos Estados Unidos, mais especificamente no sul dos Estados Unidos, até o ano de 1964, quando finalmente essas leis acabam sendo revogadas. Através dessas leis, inclusive, a gente poderia traçar um paralelo, por exemplo, com a situação da África do Sul, né? O apartheid. O apartheid ele nada mais é do que uma lei segregacionista. Então seria aí praticamente a mesma coisa. A partir do momento que a gente tem a implementação das leis Jim Crow, se estabelece que a população de cor ela não é reconhecida enquanto igual à população branca do sul dos Estados Unidos. Isso significa dizer que enquanto a população branca ela é vista como cidadã plena, então ela vai ter acesso aos seus direitos civis, aos seus direitos políticos e aos seus direitos sociais, a população de cor ela não é vista, ela não é reconhecida enquanto cidadã. Então, nem mesmo na lei a gente tem um processo de igualdade civil. É exatamente por conta disso que a gente entende que esse movimento negro, na década de 50 e na década de 60, ele se fortalece em prol da luta pela igualdade civil. Não é que esse movimento ele não vai lutar, por exemplo, né, em prol da questão do direito de voto. Mas quando a gente pensa nesses direitos que acabam fazendo com que os indivíduos de uma sociedade sejam considerados cidadãos, a gente sempre pensa em três. Para a gente ter acesso à cidadania plena, a gente precisa ter acesso aos direitos civis, aos direitos políticos e aos direitos sociais. E os direitos civis, eles são simplesmente o norte de tudo. Então, eles são a primeira coisa. Primeiro, você precisa ser reconhecido na lei enquanto igual. Então, primeiro, a gente precisa ter uma Constituição, a gente precisa ter uma legislação que tenha aquele artigo bonitinho. Todos os indivíduos são iguais perante a lei. Apenas se a lei ela reconhece que, de fato, todos os indivíduos daquele país eles são iguais, é que ela vai reconhecer que aqueles cidadãos eles passariam também a ter acesso aos outros direitos. Então, primeiro, esse movimento negro ele vai lutar pelo fim das leis segregacionistas. A partir do momento que essas leis segregacionistas elas são revogadas, aí sim a gente passa a ter uma igualdade plena entre, ou melhor, pelo menos na teoria, né? Porque a gente sabe que na prática, até hoje, os Estados Unidos, assim como o Brasil, ele é desigual em termos raciais. Mas na teoria, a gente passaria a ter uma igualdade civil. E a partir dessa igualdade civil é que esse movimento negro também passa a lutar pelos seus outros direitos, como é o caso, por exemplo, do próprio direito ao voto.
alguns nomes eles vão se destacar nesse movimento negro, né? Então, ao longo de todo esse processo de resistência, a gente tem alguns nomes que acabam se destacando. A Rosa Parks é uma delas, porque a Rosa Parks, ela simplesmente se recusa a dar lugar para um homem branco no ônibus. Dentro dessas políticas segregacionistas, tudo era completamente dividido. Então, os bairros eram divididos, as escolas eram divididas, os estádios de futebol eram divididos. Na outra imagem, por exemplo, né, no outro slide, tinha inclusive uma imagem de uma pessoa bebendo água no bebedouro público. O bebedouro público também era dividido e os transportes públicos também. E os transportes públicos funcionavam da seguinte maneira. A parte da frente era destinada para a população branca, enquanto a parte de trás era destinada para a população de cor. Vamos supor que você, enquanto branco, entrasse no ônibus e a parte dos brancos estivesse lotado. Você, enquanto branco, como você era privilegiado, você poderia sentar na parte de trás do ônibus. Já a população de cor, ela não tinha esse privilégio. Assim como não tem até hoje, né? Porque na prática a população branca, ela permanece tendo mais acesso aos direitos principalmente aos direitos sociais, do que a própria população de cor. Então, até hoje, é por isso que a gente fala que existe um privilégio branco na nossa sociedade, assim como existe também dentro dos Estados Unidos da América. A Rosa Parks, ela vai ser presa exatamente porque ela vai se recusar a dar lugar para um homem branco. E a partir do momento que ela é presa, acontece uma coisa bem interessante na cidade dela. Simplesmente a população de cor decide boicotar a empresa de ônibus que foi responsável pela prisão da Rosa Parks, porque essa empresa acabou parando o ônibus e a Rosa Parks, por ter batido de frente contra uma lei, por não ter respeitado uma lei, ela acaba sendo levada para a delegacia e ela acaba sendo presa. E essa empresa de ônibus acaba entrando num processo de falência, porque a população de cor era a maioria da cidade. E se essa população começa a boicotar a utilização do ônibus, consequentemente, aquela empresa ela falha. Outro nome, né, que é um nome ícone em relação ao movimento negro norte-americano, é o Malcolm X. Inclusive, o Netflix, ele lançou um documentário, né, falando sobre a morte, sobre o assassinato, melhor dizendo, do Malcolm X. Curiosamente, o Malcolm X, ele nunca é colocado no mesmo patamar do Martin Luther King. Geralmente, quando a gente pensa no movimento negro norte-americano, a gente sempre pensa no Martin Luther King. O filme Selma é um filme bem interessante para vocês assistirem em relação a isso, porque fala sobre esse processo, né, da luta em prol da igualdade civil, da igualdade jurídica da população de cor dentro dos Estados Unidos e, principalmente, dentro do filme Selma, a gente também tem aquele discurso que foi dado pelo Martin Luther King, que é um discurso que acabou se transformando num discurso bem histórico, então até hoje é bem falado, é bem conhecido. E essa questão do Malcolm X, por que especificamente a gente fala muito mais do Martin Luther King do que do próprio Malcolm X? Por conta da questão religiosa, gente. Infelizmente, intolerância religiosa faz parte da nossa sociedade, né, da sociedade mundial. O Malcolm X, ele é de religião islâmica. A gente sabe que os Estados Unidos da América, principalmente hoje, por conta da justificativa de combate ao terrorismo, ele tem também alguns embates com determinados países de religião islâmica, e por conta disso o Malcolm X ele é muito menos falado, muito menos mencionado, né, do que o próprio Martin Luther King e do que a própria Rosa Parks. Voltando para a nossa questão, galera. Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o status de obra museológica por simbolizar. A gente acabou de comentar, né, que essa luta em torno do movimento negro norte-americano, ela tem a ver com uma luta em prol da igualdade civil, em prol da igualdade jurídica. Por isso, o nosso gabarito seria a letra D de dado. Galera, por hoje é só. Encontro com vocês amanhã. Beijo, galera!